Olá pessoal, uma alegria estar aqui com vocês, mais uma vez para a gente fazer a reflexão acerca do Evangelho de Jesus. Nós que estamos ainda tão saudosos da sua presença, do seu Evangelho, da sua amorosidade. Nesse momento que a gente começa agora a voltar pouco a pouco às nossas atividades na casa espírita, a gente começa a visualizar mais o outro, olhar no outro do olho, enfim. E aí a gente trazer agora uma passagem que nos convida a essa reflexão maior, uma passagem que está lá no capítulo 14, dos versículos 22 a 33 do Evangelista Mateus, que nos convida a nós, os nossos corações ainda medrosos, ansiosos, a gente que ainda tem tantas ansiedades, tantas preocupações no nosso dia a dia, e vem ele traz uma passagem que é muito próximo de nós, é diante dela que a gente vai tratar essa nossa reflexão do encontro de hoje, Lá narra ali o evangelista Mateus que certa feita Jesus compele os discípulos ali para entrarem no barco, quando ele se despedir das turbas, as turbas ali que eram a multidão, então ele ia se despedir da multidão e subir ao monte para fazer as suas orações em particular. E os discípulos fazem, obedientes ao mestre, vão lá, pegam o barco, vão adiante, enquanto o mestre se recolhe em particular. E aí cai a tarde, inicia a noite, vai a madrugada, o barco já ali está a alguns quilômetros da terra, Mateus fala que ele estava a alguns estádios tinha cerca de 184 quilômetros. E aí o barco já estava a alguma distância e estava sendo açoitado violentamente ali por um vento contrário. Já era madrugada, Mateus fala que estava na quarta vigília, ou seja, entre 4 e 6 da manhã, quando ele é agitado, eles ali, os discípulos agitados, angustiados com aquele momento de perturbação no barco, e aí eles visualizam uma figura que está caminhando ali sobre as águas, Eles naturalmente gritam, naturalmente se assustam, Uma figura, seria um fantasma ali, que tivesse a aparência do mestre. E em meio àquela confusão, aquela perturbação dos discípulos, Jesus olha aquilo tudo e diz assim: coragem, sou eu, não temais. E aí Simão Pedro, que talvez seja o discípulo mais inquietante, o mais questionador, ele olha para o mestre e responde: mestre, se és tu, então permite que eu desça até o barco e vá ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Jesus prontamente diz: vem. Porque Jesus sempre fala vem, ao nosso pedido, ele sempre faz esse convite para que a gente de fato vá ao seu encontro. Então Simão ele desce do barco, começa a caminhar sobre as águas, mas vem um vento forte, um vento contrário, e ali na dúvida, no medo, ele começa ali a afundar. Imediatamente Jesus estende então as mãos para Simão Pedro, e após fazer o resgate, ele lhe diz: homem de pouca fé, por que tu duvidastes? E essa passagem, ela relata simbolicamente muito a nossa construção, essa construção de que Simão Pedro vai ali ao encontro de Jesus. Nós estamos aqui reencarnados na Terra com esse propósito de fazer essa caminhada ao encontro do Mestre. A caminhada que não é fácil, porque tem obstáculos, tem ventos contrários, tem perturbações, Essa caminhada que não é uma caminhada fácil de traçar, mas é uma caminhada necessária. E às vezes, como a gente está tão desconectado de nós mesmos, a gente dificulta ainda mais esse processo de caminhada. Às vezes nós estamos como que anestesiados, porque veja que só Simão Pedro resolve se levantar e ir ao caminho do Mestre, enquanto os outros discípulos ali ficam, Eles não tomam uma atitude, eles não têm uma percepção maior. E às vezes nós estamos assim, tão desconectados conosco, que a gente não toma a iniciativa de fazer esse caminhar. O espírito de Inácio Ferreira, ele diz uma passagem que eu acho assim fenomenal, é uma frase que ela é chocante, mas que nos traz a reflexão, quando ele diz assim: a grande maioria dos espíritas são fanáticos religiosos. E aí a gente escuta e diz assim: mas espera aí, o espiritismo é fé raciocinada. Como que é possível que o espiritismo os espíritas sejam fanáticos religiosos? E aí ele justifica. Ele diz assim: a grande maioria dos espíritos são fanáticos religiosos, porque fanático religioso é aquele que consegue enxergar Deus como Pai, mas não consegue ver o seu próximo como seu irmão. E aí
a gente começa a ter uma outra reflexão, porque a grande maioria de nós ainda é fanático religioso. Às vezes a gente está na casa espírita, a gente participa das doutrinárias, a gente participa dos grupos de estudo, a gente participa dos trabalhos sociais, a gente consegue enxergar Deus como Pai, mas não consegue enxergar aquele que milita conosco no movimento espírita como nosso irmão, né? Não consegue estabelecer uma situação harmoniosa com eles. A gente não consegue enxergar aquele que está junto conosco na nossa casa, né? Estabelecer essa situação, esse caminhar harmonioso com aqueles que estão na nossa casa, ou que estão no nosso trabalho, aqueles que estão junto conosco na jornada. A gente consegue enxergar já Deus como Pai, mas o nosso próximo a gente não consegue absorver ainda como o nosso irmão. E aí a gente consegue perceber que vem esse momento de pandemia, né? Esse momento de reflexão maior, esse momento que nos faz sair da zona do conforto, faz com que a gente saia dessa nossa percepção comum para enxergar a realidade da vida, trazer um outro olhar, uma outra reflexão e fazer assim, olha, agora você tem que ir para dentro de casa, agora você tem que começar a fazer essa conexão maior consigo mesmo, agora você tem que começar a fazer conexão com aqueles que estão junto contigo dentro de casa, os teus familiares, aqueles que muitas vezes você passou o dia todo trabalhando, passava de um dia para o outro, saía com os amigos e só via eventualmente à noite, raramente nos finais de semana, e ainda assim se detinha nos livros, na televisão, no som, mas não detinha um diálogo maior com o outro, não conhecia as suas problemáticas, as suas dificuldades, as suas limitações. E aí vem a pandemia e diz assim, olha, agora tu vai ter que caminhar, agora vai ter que olhar, ter esse olhar maior para com o outro dentro de casa, tem que olhar, fazer esse processo de viagem íntima para dentro de si mesmo, né? Essa uma outra reflexão que veio nos impor agora um outro olhar, um outro prisma perante a vida. E muitas vezes a gente acha que esses obstáculos, esses ventos contrários, não é culpa nossa não, a culpa é dos outros, né? A culpa é do coronavírus, a culpa é dos chineses que fabricaram o coronavírus, né? Sem trazer essa responsabilidade para nós, de que a gente talvez não esteja lidando bem com o meio ambiente, com aquilo que nos cerca, a gente não esteja fazendo aquilo que de fato nós estamos necessitando fazer, a gente coloca a culpa nos obsessores, a gente coloca a culpa no vizinho e a gente não traz essa responsabilidade para nós mesmos, porque nós estamos desconectados ainda da nossa realidade íntima, da nossa viagem interna. Tem um cordel do Rolando Boldrin que eu gosto muito, que demonstra muito isso, essa inquietação, né? A gente às vezes fica com raiva até porque o outro está fazendo bem, né? Às vezes o outro está fazendo algo de bacana, de legal, está construindo algo positivo, o outro é bom, não se irrita, e a gente diz assim, nossa, que raiva, porque o outro é tão bom, né? Ele devia se irritar, ele devia ter uma outra posição. E Rolando Boldrin, ele traz muito isso nesse cordel chamado Esmola para São José. E ele diz assim, tem certas coisas, seu moço, que eu não gosto muito não. Por exemplo, ouvi contar a história de operação de arrancamento de dente, ouvi história de briga, eu posso até escutar, mas me dá uma fadiga. E outra coisa, seu moço, que de bom gosto eu não faço, é dar a esmola que impede com o santo debaixo do braço. Porque eu acho que o santo não tem muita precisão, afinal eu nunca vi santo comer feijão. Pelo mal dos meus pecados, ou para mim é por café, todo dia lá em casa passa um velhinho andando a pé. Por sinal muito feliz, cantarolando e tal, chega na minha porta, bate palma e diz, esmola para São José. O diabo da mulher, que é muito curviteira, que eu nunca vi uma mulher que não fosse rezadeira, adquire um tanto quanto, corre e vai lá dar para o santo, que dizer, para o santo, para o velho fazer a fila. De manhã logo cedinho, eu vou tomar meu café, quando dá fé, ó o grito, esmola para São José. Oh, mas isso foi me enchendo o saco, mas me enchendo por demais. Um dia cheguei em casa com a braguinha da caça virada para trás, sentei num toco de pau, tomei uma de rapé, quando dei fé, ó o grito, esmola para São José. Pro modo da mulher, pro modo da esmola, a mulher se remexeu, eu fui e gritei, não vá não, deixa, hoje quem dá esmola sou eu. Quando eu cheguei na porta, o velho teve um espanto, eu fui lá e disse, para trabalhar, vagabundo, eu não dou esmola para santo, troque o santo por um enxado, deixe de ser preguiçoso, santo não carece de esmola, rapaz, deixe de ser mentiroso. O velho me olhou e me disse, que São José te perdoe, e se Deus estiver te ouvindo, que Ele te abençoe, e cubra tua casa de paz, amor, união, sossego, prosperidade, conforto e compreensão. E se um dia o senhor precisar desse velhinho, ele não mora tão
mora no sítio Cauã, onde já viveu meu pai, à direita de quem vem, à esquerda de quem vai. E se um dia o senhor passar por ali com precisão de fome, o senhor não morre? Também me droga no chão? Quando o velho me disse aquilo, eu senti naquele instante como se eu fosse uma formiga nos pés de um elefante. Fiquei com as pernas tudo tremendo, digo e não peço segredo. Olha, aquele velho me deu uma surra sem me tocar com o dedo. Eu, com tanta ignorância, ele tanta mansidão, fez eu pagar muito caro minha farta de compreensão. Então, naquele momento, eu gritei para Salomé, mandei trazer para o velhinho uma boa xícara de café. E fui correndo contar meu dinheiro, tinha somente o cruzeiro, dei tudinho a São José. Então a gente vê que a culpa não era dele, né? A culpa era da pessoa que estava pedindo para auxiliar o outro ser, era da esposa que estava querendo ajudar de alguma forma, né? E ele transfere sempre a responsabilidade, a culpa não é dele, é culpa do outro. E às vezes esse pedido é feito dentro do nosso lar, esse pedido de auxílio é feito dentro da nossa casa. E a gente está tão desconectado conosco mesmo que a gente não consegue perceber, a gente não consegue auxiliar. E aí começa a necessidade da gente se questionar mais, como é que está esse nosso caminhar ao encontro do Mestre, né? Como é que está sendo feito esse caminhar que nos retorna à casa do Pai de amor e de bondade? Como é que nós estamos fazendo isso? Será que ainda está muito longe, né? Será que a gente já caminhou alguma coisa? Será que a gente está perto? Será que a gente está longe? Como é que será que está esse caminhar? Jesus diria que a gente está perto, né? Porque ele chega para a gente e diz assim, olha, o reino de Deus está dentro de vós. Então, se está dentro de mim, olha, está perto, está pertíssimo, é quase palpável. Mas aí a gente começa a perceber que para eu acessar esse reino de Deus que está dentro de mim, eu preciso fazer a viagem interna, preciso olhar para dentro de mim. E aí é que está o trabalho, aí é que está a grande dificuldade. E aí a gente consegue perceber que, embora esteja perto, está longe, né? A gente ainda está longe de estabelecer essa conexão conosco mesmo. Ao mesmo tempo que está perto, está longe. Então, é necessário que a gente saia da nossa zona de conforto, a gente saia da nossa inércia, né? A gente saia do sofá do comodismo e de fato se erga, como faz Simão Pedro, e a gente saia do barco, a gente saia desse barco ao encontro do Mestre Jesus. Lá na questão 919A do Livro dos Espíritos, tem um trecho que eu acho tão interessante, né? Santo Agostinho, ele já coloca lá no finalzinho da sua reflexão, ele traz um texto dizendo assim: sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro, de maneira que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza que vos tocam os sentidos, e depois vos demos instruções que cada um de nós tem um dever de difundir. Foi com esse propósito que ditamos o Livro dos Espíritos. Então nós estamos numa doutrina que nos liberta do materialismo. Nós estamos numa doutrina que nos demonstra por que a gente está encarnado, de onde a gente veio, para onde a gente vai, qual o motivo de nós estarmos aqui, qual que é o nosso futuro. Ela nos faz enxergar a vida real, ela nos faz enxergar o nosso objetivo, o nosso destino final. Então o futuro não é incerto, como afirma Santo Agostinho. E ele diz mais, ele diz, demos instruções para que cada um de nós tem o dever de difundir. Então nós temos a obrigação, nós temos o dever de ali colocar ao maior número de pessoas esse Evangelho de Jesus, de falar cada vez mais dessa doutrina libertadora, para que as outras pessoas também tenham a certeza desse futuro e não caiam na dúvida, não caiam nos equívocos, né? Porque a gente precisa dessa certeza. E o que seria essa certeza senão a fé? Porque a fé em sua gênese significa certeza, não é crença. Porque quem crê hoje pode não crer amanhã, mas quem tem fé, esse sim tem a certeza. E aí a gente vê que de todos os discípulos que estavam ali no barco, apenas Simão Pedro decide fazer esse levantar. O que significa que essa jornada é que nem nosso cartão de crédito, né? Ela é pessoal e intransferível. Essa jornada ela é individual, cabe a cada um de nós. Por mais que a gente esteja na casa espírita e a gente participe das doutrinárias, por mais que a gente tenha a religião, seja ela qual seja,
por mais que a gente tenha espíritos de eleva ao nosso redor, ainda assim essa caminhada é nossa. Ninguém pode fazer por nós aquilo que só nós podemos fazer. Essa caminhada ela é individual, ela é sozinha, porém não solitária, porque precisamos estar em contato com os outros corações para trabalhar essas nossas potencialidades. E muita gente vai dizer assim: nossa, mas essa caminhada é muito difícil, essa caminhada é cheia de vento contrário, é cheio de obstáculos, né? Esses ventos dificultam muito a nossa jornada. De fato, existem ventos que vêm ao contrário, né? Esses ventos que são os obstáculos, mas eles são necessários, eles são benéficos, são eles que fazem com que a gente coloque em prática aquilo que de fato nós aprendemos na teoria, né? Então essa passagem, ela vem muito aos nossos corações medrosos, ansiosos, preocupados com esses obstáculos, com esses ventos contrários, que são os problemas do nosso dia a dia. Todos nós estamos enfrentando problemas, qual seja a dimensão. A gente está enfrentando um problema mundial agora, né, nesse processo de pandemia, mas nós também temos os nossos problemas particulares, nós temos as nossas dificuldades de ordem financeira, dificuldades de relacionamento. Às vezes a gente tem uma doença, a gente tem um problema no trabalho, né? São essas dificuldades, esses obstáculos que estão no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente diz assim: nossa, não vai dar, esse barco vai afundar, eu não aguento, não consigo ir mais, o vento está forte demais, vai afundar. E aí é nesse momento que a gente para e diz assim: a gente precisa lembrar dessa passagem, a gente precisa lembrar que tal qual aconteceu com os discípulos, isso também passa, o vento também cessa, tal qual os discípulos, também acontece conosco. Às vezes a gente acha que Jesus está longe, né? Às vezes a gente tem uma ideia assim: eita, Jesus está lá no céu, ele está longe, ele está lá no monte fazendo suas orações em particular, ele está longe. E às vezes a gente chama, a gente clama, a gente pede, a gente faz isso, a gente faz aquilo outro, pedindo para que Jesus esteja de fato junto conosco. E é importante que a gente não duvide que ele está sempre lá, ele está no momento exato, ele está no momento certo. Às vezes a gente está desconectado, a gente escuta muito isso, né? A gente escuta as pessoas dizendo assim: ai, mas eu estou tão desconectada, eu não consigo sentir Jesus perto de mim, eu não consigo sentir a equipe espiritual, eu não consigo assim sentir esse auxílio do Mestre Jesus ali no meu caminhar, porque está difícil, está complicado, eu não consigo sentir isso, eu me sinto desconectado. Tem um filme, 2 filmes, né? Eu gosto muito, eu particularmente adoro esses 2 filmes, cujo título é Deus Não Está Morto. Eu acho filmes emocionantes, né? Tem uma frase num dos filmes que eu acho assim fenomenal. Ele diz assim, um pastor que diz assim: ninguém lembra que durante a prova o professor está em silêncio. Olha que beleza dessa frase. A gente não lembra que diante da nossa prova, dos nossos obstáculos, o professor Jesus, ele está em silêncio, porque cabe a nós fazer a prova. É a gente que tem que colocar ali em prática aquilo que a gente aprendeu na teoria, de demonstrar de fato que a gente aprendeu o ensinamento. Mas o professor está lá, nós não estamos abandonados. O professor está ali, ele está observando, ele está cuidando de nós para quando chegar o momento exato, ele nos dá a palavra de consolo, o abraço, né? O abraço certeiro, aquela fala que nos toca os nossos corações. E é natural que os discípulos ali estivessem assustados, porque a gente de madrugada, imagina se fosse a gente, estivesse num barco, vento contrário, uma tormenta, uma tempestade, e a gente do nada visualiza uma pessoa caminhando sobre as águas, a gente também ia ficar assustado, né? A gente também ia gritar tal qual os discípulos fizeram. A gente faz isso até hoje, né? Quantos amigos espíritas que a gente está na casa espírita, participa das doutrinárias, do grupo de estudo, já sabe tudo sobre o espiritismo, participa até de reunião mediúnica, mas se o espírito aparecer de casa durante a madrugada, é capaz de até me infartar, né? Capaz até de morrer ali de medo. É natural, faz parte do nosso processo de construção, do nosso processo de evolução. Da mesma forma como os discípulos, embora Jesus tivesse feito coisas prodigiosas, eles também tiveram medo, eles também ficaram ali enervados, né? Ficaram ali assustados com aquela figura do mestre caminhando sobre as águas. É por isso que Simão Pedro vai, levanta e diz assim: ó, se és tu, mestre, então permite que eu me levante daqui e vá ao teu encontro. E Jesus prontamente nos diz: vem. Porque Jesus vem dizendo isso há mais de 2000 anos. Vem ao meu encontro, vem caminhando sobre as águas,
Esse caminhar sobre as águas, a gente vai ver que também tem um simbolismo, né? Ele diz: vem, quando é que de fato nós aceitaremos esse convite do Mestre de caminhar ao seu encontro? Ele diz: vem, mas a dúvida ainda ecoa na acústica de nossas almas. Nós ainda temos dúvidas de que somos capazes de enfrentar todos os obstáculos. Nós temos dúvidas de que somos capazes de vencer todas as dificuldades que se apresentam na nossa jornada. A gente tem dúvida. E aí a gente muitas vezes não consegue seguir esse vem. Ou faz como Simão Pedro, a gente até vem, mas aí vem um vento contrário e a gente acaba de fato afundando. A dúvida é esse sentimento que é difícil de controlar de fato, né? Que nos lança a essa situação de conflito íntimo. É essa dúvida que faz com que o apóstolo Tiago, em uma das suas epístolas, diga assim: porque o que a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. A dúvida faz com que a gente possa absorver todo tipo de informação sem passar pelo crivo da razão. E aí a gente vai absorvendo e vai dando medo, vai dando pavor, a gente vai se afundando naquela dúvida que vai impedindo que muitas vezes os sugestionamentos da equipe espiritual superior possam chegar aos nossos ouvidos, possam chegar aos nossos corações. Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele diz assim: a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda, nem a equipe espiritual. Se a gente entra em dúvida, se a gente não tem fé, se a gente não tem essa certeza de que nós somos capazes, de que nós temos essas potencialidades divinas dentro de nós, que somos capazes de vencer essas angústias, essas limitações, essas barreiras, a gente fecha os ouvidos para essas sugestões da equipe espiritual e eles não conseguem ajudar. Não conseguem ajudar porque nós não nos ajudamos. E aí Simão Pedro ele vai confiando e desconfiando, né? Mas ele vai, de uma certa forma, ele atende ali a solicitação do Mestre Jesus andando sobre as águas. Entretanto, aquela dúvida é maior, aquela confiança que ele tinha agora vai se assomando pelo medo e faz com que ele vá afundando pelas águas, né? Pelo lago de Genezaré. E o que Jesus faz? Jesus, ele dá a mão. E muitas vezes essa dúvida não é a dúvida do mestre, né? Não é a dúvida da capacidade de que o mestre ali estaria para lhe ajudar, da dúvida de que ele seria capaz de fazer com que ele estivesse caminhando de fato pelas águas, não. A falta de fé dele não foi no mestre, mas a falta de fé dele foi em si mesmo. Ele duvidou de si próprio. Precisamos, portanto, avançar sem vacilações, como haveria de afirmar Emmanuel, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente. Mas para isso a gente precisa fazer aquietar os nossos corações, a gente precisa fazer o silêncio devido para a disciplina mental. E só assim é que a gente vai conseguir trazer Jesus para que conduza de fato o nosso dia a dia, para que ele possa de fato conduzir as nossas vidas. Muitas vezes a gente tem tantos avanços, né? Um avanço material, e talvez é isso que surja mais nos nossos olhos, no nosso dia a dia. É um avanço tecnológico que diminui cada vez a nossa quantidade de tempo, né? Porque quanto mais avanço, mais a gente quer fazer mais nós nos ocupamos e diminuímos cada vez mais o tempo que nós deveríamos ter para a nossa interiorização, para a nossa meditação, e vai trazendo um adoecimento coletivo. Nós temos tantas coisas, mas nos sentimos tão só. Uma solidão que hoje é compartilhada nas redes sociais, né? Porque a gente está só, mas está postando essa solidão no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. É uma solidão agora que ela é compartilhada. É uma solidão que vai demonstrando que a gente quer uma felicidade instantânea, quando em verdade nós deveríamos construir essa tal felicidade. Como diria Joana de Ângeles, nós vamos cada vez mais tendo ao excesso de compromissos, muitas vezes nos atendo a compromissos insignificantes, na sua grande maioria das vezes, como de estar presente em todos os eventos, em todas as situações, de estar em toda parte, em busca de coisa nenhuma. Corremos para um lado, para o outro, como se fôssemos frutos vazios, né? Que são os nossos vazios interiores.
Então vem uma pandemia dessa e diz assim, olha, é chegado o tempo de que a gente perceba de que esse progresso moral ele não é suficiente para que a gente alcance a nossa felicidade tão almejada. É chegado o tempo em que a gente precisa fazer esse processo de meditação, de interiorização e enxergar o que de importante de fato a vida tem para nos oferecer. Kardec, lá em Obras Póstumas, ele diz assim, portanto, o que se prepara não é o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho e do fanatismo que se desmorona. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai, e a geração nova erguerá um novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Esse é nosso propósito. Essa proposta de que vem agora uma possibilidade de a gente ter que ser obrigado a olhar para dentro de nós e fazer um outro olhar, enxergar uma outra forma, visualizar que agora a gente precisa ter a questão moral muito próximo de nós, né, como parte importante dessa jornada em busca da nossa felicidade. E aí Jesus aparece ali caminhando pelas águas com os discípulos, demonstrando porque ele podia aparecer de tantas formas. Jesus ele poderia aparecer simplesmente dentro do barco, ele tinha essa condição. Jesus ele podia estar lá na areia e falar assim para os ventos se acalmarem, como ele fez em outra oportunidade, os ventos se acalmarem, mas não, Jesus ele aparece caminhando sobre as águas. Ele ali que tem uma simbologia demonstrando que nós precisamos estar acima das dificuldades, né? Nós precisamos dominá-la, porque não dá para evitar. Não dá para deixar que as dificuldades elas ocorram no nosso dia a dia, mas dá para a gente enfrentar as dificuldades com a nossa força, com a nossa capacidade, com o nosso talento, com a luz que nós possuímos dentro de nós mesmos. Nós somos capazes de vencer esses obstáculos, nós somos capazes de vencer essas dificuldades. Por isso que Jesus asseverava, dizia assim, olha, vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz diante dos homens. Era Jesus ali afirmando, olha, você tem potencialidade divina dentro de você precisa desenvolver, você é capaz de enfrentar esses obstáculos e caminhar sobre as águas, você pode dominar essas vicissitudes, essas dificuldades, porque vós sois o sal da terra. Qual que é o significado do sal, né? Um dos destaques do sal é exatamente dar sabor às coisas, dar o tempero da vida. E o trabalho do cristão é de destacar aquilo que de bom a vida tem, de fazer esse olhar da bondade, da misericórdia e da justiça de Deus, o sabor das coisas positivas, das coisas nobres, né? Onde tiver um cristão, ele estará fazendo esse olhar do que a verdadeira vida, né, nos traz de positivo e de bom para a nossa jornada. O nosso compromisso é esse, é diante das dificuldades enxergar aquilo que de bom ela nos traz, o que nós podemos aprender. E aí com esse novo olhar a gente percebe que o fardo não é tão pesado, né? A gente consegue caminhar, que nós somos capazes, nós temos essa condição de seguir adiante e vencer os obstáculos. Tem uma história que eu gosto muito, eu acho ela fenomenal, que demonstra muito bem que diante dos obstáculos, seja ele quais sejam, nós somos capazes de vencer, nós somos capazes de ir adiante. Narra certa feita que um professor de sociologia ele pedia para que os seus alunos pudessem ir até os bairros distantes da cidade de Baltimore, dos Estados Unidos, para que eles fizessem uma análise ali com 200 jovens acerca do futuro de cada um deles. Aí eles foram, os estudantes, analisaram cada um, e cada estudante que voltava chegava com a mesma conclusão, dizia assim, olha, ele não tem o futuro certo, né? Esse daí não tem futuro, não tem como ele alcançar algo de positivo. Ele não conseguirá vencer o obstáculo social. Todos voltaram com o mesmo diagnóstico. Passados 25 anos, um outro professor de sociologia resolve retomar aquele estudo e pede para que agora os seus alunos pudessem ir até com aqueles alunos para saber o que foi que aconteceu com eles. Então, será que aquele diagnóstico estava certo? E os alunos foram. E qual não for a surpresa do professor? Que com exceção de 20 alunos, 20 jovens que ou haviam se mudado ou haviam morrido, 176 dos 180 restantes alcançaram um sucesso profissional acima do esperado. Alcançaram posições de destaque na sociedade como professores, advogados, médicos, homens de negócio.
E ele ficou surpreso. Como que é possível que um diagnóstico de que ia dar tudo errado, vem eles e conseguem fazer com que a grande maioria alcançasse aí, vencesse esses obstáculos sociais? E aí ele resolveu ir mais a fundo. Saiu à procura daqueles jovens que agora eram adultos, que ainda moravam na cidade, para saber o que foi que aconteceu, qual foi o ponto que fez com que eles mudassem, né, a sua realidade. E aí, diante de cada entrevista, cada jovem começava a sua frase da mesma forma, dizia assim: eu tinha uma professora, e aí depois vinha aquele sentimento de imensa gratidão. Como aquela professora, embora idosa, ainda estivesse viva, ele decidiu: não, eu vou ter com essa professora. Saber qual que foi a técnica? Foi que ele utilizou, o que ela fez, que fez com que esses jovens vencessem os obstáculos da sua condição social. E aí quando ele chega naquela idosa, lúcida, ela olha para ele com um olhar assim, brilhoso, um sorriso no rosto, ela diz assim: é muito simples, meu amigo, eu amava aqueles garotos. O amor, essa força do amor que Jesus veio nos trazer, que Jesus veio nos convidar, que faz com que nós possamos vencer todo e qualquer obstáculo, toda e qualquer dificuldade na nossa jornada. Se nós enxergarmos a vida com esse olhar de amorosidade, a gente vê que fica mais fácil, né? A gente consegue vencer esses obstáculos de uma maneira mais feliz. O amor de Jesus que veio nos mostrar que nessas situações, né, que a gente vivencia, nós temos a capacidade absoluta de vencer essas tormentas que nós atravessamos. E aí a gente consegue perceber que a nossa ação do mundo, ela não se opera apenas por questões materiais, mas pela forma como nós pensamos, essa forma de amorosidade que nós vamos construindo, a discórdia ou a concórdia, o amor ou o ódio, que nós estamos gerando a guerra ou gerando a paz, que nós estamos auxiliando ou prejudicando. Mas Pedro, ele não conseguiu manter-se ali sob as águas e afundou. E o evangelista diz assim: Pedro entrou dentro do barco, andou pelas águas, indo até Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir mais fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou dizendo: Homem de pouca fé, por que tu duvidastes? O medo. Pedro teve medo, né? Esse medo que ainda é a nossa grande problemática do dia a dia. O medo que faz com que a gente não consiga ir. O medo que a gente acha que nós não somos capazes, que nós não vamos suportar, que nós não estamos aptos, que a gente não vai vencer. A gente tem medo de morrer, a gente tem medo de adoecer, a gente tem medo. E quanto mais nós alimentamos esse medo, mais nós afundamos, né? A gente não pode duvidar, porque é chegado também o tempo da confiança. A gente precisa ter essa fé absoluta, porque é muito fácil a gente ter fé no momento de paz, de tranquilidade, de serenidade. É muito fácil a gente ter fé quando está tudo às mil maravilhas. É muito fácil ser amigo quando a gente tem momentos felizes. Difícil a gente manter a fé quando chega a dificuldade. Difícil a gente manter a fé quando tem algum problema de doença na família, quando a gente tem um problema financeiro, quando alguma coisa difícil acontece na nossa jornada. Aí é o momento de fato nós demonstrarmos a nossa fé, porque são esses momentos que se fazem possível aferir os nossos valores, como afirma ali Emmanuel. Nós não podemos olvidar ali de nós mesmos, de Deus, do socorro de Jesus que chega no momento decisivo, Jesus que chega no momento certo. E eu diria que Ele sempre esteve lá, Ele nunca nos abandonou. Podemos estar ali afundado pela dúvida, sofrendo uma perda de um ente querido, sofrendo uma dor, uma lamentação, uma angústia. Nós muitas vezes achamos que nós estamos abandonados, mas quando nós solicitamos esse socorro do Mestre, lá está Ele para nos salvar, lá está Ele para nos dar a mão. Mas para no momento seguinte Ele dizer assim: homem de pouca fé, por que tu duvidastes? Para que a gente, enquanto discípulo, a gente possa aprender a dominar a nós mesmos, que a gente possa educar a nós mesmos, para que a gente possa vencer as lições ali recebidas. Porque Jesus diz assim: tende bom ânimo,
Era ali Jesus dizendo: olha, tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, ele dizendo: olha, eu venci também. Se eu venci, você também é capaz de fazer. É possível. É preciso, importante que a gente dê o primeiro passo. Para nós, queridos irmãos, que vivemos num mundo de provas, num mundo de expiações, caminhar ali pela terra, né? Fazer esse processo de caminhar ao encontro do Cristo, nesse processo que nós nos encontramos, certamente é caminhar contra esse vento. E às vezes esse vento começa dentro de nós mesmos, com as nossas incertezas, com as nossas inseguranças. Emmanuel diz assim: abandonemos a pressa e olvidemos o desânimo. Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã. Vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos, aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer aquilo que buscamos. Então a gente precisa dar esse primeiro passo. Não importa que esses resultados cheguem amanhã, que esses resultados cheguem hoje, porque às vezes a gente é muito imediatista, a gente quer barganhar com Deus, né? A gente diz assim: olha Deus, eu vou deixar de tomar um refrigerante, então o Senhor faz isso ou aquilo comigo, né? Eu vou passar uma temporada aqui deixando de comer isto ou comer aquilo, e aí o Senhor me dá aquilo, ou me dá aquilo, ou me dá o acolá. A gente às vezes tenta barganhar com Deus, porque a gente é muito imediatista, a gente quer que os resultados aconteçam no agora, e a gente precisa ter em mente que esses resultados paulatinos, mas que a gente precisa dar o primeiro passo. Nós somos herdeiros de nós mesmos, e se a gente quer um futuro vindouro, um futuro de paz, de concórdia, de alegria perene, é necessário a gente alterar o nosso agora, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes. Certa feita narra, e aí eu vou já encaminhando para o final da nossa reflexão, narra uma historinha que eu acho ela muito interessante, que certa vez um sábio estava com seus discípulos e estava passando por uma estrada extremamente tortuosa. Quando eles encontram no meio da estrada um homem piedoso que estava com um carro ali quebrado, atolado, né? E ele estava ajoelhado, rogava para cima, pedindo auxílio a Deus. Ele pedia, ele clamava, ele orava, e ele estava comovido, confiante de que Deus ali ajudasse. E eles seguiram adiante. Um pouco mais à frente, naquela mesma estrada, existia um outro rapaz. Só que esse rapaz, ele, ao contrário do primeiro, ele não estava só orando a Deus, né? Ele estava reclamando, ele estava esbravejando, mas ele estava tentando tirar o carro do atolamento, né? Ele não estava ajoelhado, não estava esperando que algo acontecesse para que o carro ali saísse, não. Ele estava tentando com todas as forças fazer com que aquele carro saísse do atolamento, ainda que brigando, ainda que esbravejando. Então o sábio olhou para os seus discípulos e combinou com eles para ajudar aquele segundo rapaz. E ele ajudou, o carro saiu do atoleiro, o rapaz agradeceu, saiu feliz da vida para a sua caminhada, para a sua jornada. E depois que ele foi, os discípulos chegaram para o mestre e disseram assim: mas mestre, como que a gente ajudou o segundo rapaz e não ajudou o primeiro? Porque o primeiro ele estava tão certo de que Deus ia ajudar ele. O primeiro ele estava ali, ele estava comovido, ele estava orando, ele não estava esbravejando, ele estava assim, estava bacana a figura dele ali. E o outro não, ele estava reclamando, ele estava xingando. Por que a gente ajudou o segundo e não ajudou o primeiro? E aí o sábio olhou para ele e disse assim: olha, é muito fácil a gente perceber isso. Na construção da nossa jornada, a gente não pode esperar que Deus venha e faça no nosso lugar. É certo que ele estava esbravejando, é certo que ele estava reclamando, mas ele estava fazendo algo para melhorar, ele estava fazendo algo para sair daquela situação. Por isso ele precisava de auxílio. Muitas vezes a gente faz exatamente como o primeiro viajante, né? A gente fica esperando que as dificuldades sumam na nossa existência sem a gente fazer esforço, sem a gente fazer absolutamente nada. A gente espera que a gente acorde um dia e as dificuldades ali acabem saindo da nossa existência, esperando que Deus faça aquilo que cabe a nós achar a solução do problema. Quando em verdade nós deveríamos ali empregar os nossos esforços para melhorar a situação que nós encontramos. Há pessoas que acham que aqueles obstáculos eles devem ser retirados por mãos invisíveis, esquecidos de que somos nós mesmos que fazemos com que aqueles obstáculos apareçam na nossa jornada e que, portanto, somos nós que devemos ali retirá-los. Alguns caem no desânimo, né? Alguns alegam que a situação está muito difícil, que não tem muito o que fazer, não tem muito o que fazer para ajudar, para solucionar, que aquilo vai acontecer, que a gente deve viver daquela forma para o resto de toda a eternidade sem
lutar. Outros acabam dizendo que não tem perseverança necessária e acaba abandonando a luta nos primeiros esforços, né? nos primeiros combates que se aparecem na nossa jornada. E a gente precisa perceber que não basta pedir a Deus, né? É preciso buscar, não basta só orar, é preciso fazer. Pestalozzi tem uma didática que eu acho fenomenal, que ele diz assim: todo conhecimento que a gente tem, a gente precisa tirar da cabeça e colocar no coração, e precisa sentir. Mas também não basta só sentir, porque se a gente sentir, a gente passa ali numa ponte, né? Num dia de chuvoso e vê crianças ali passando fome, passando frio, numa noite de chuva, e a gente vai olhar aquela situação e vai se comover imensamente, pode vir até as lágrimas ao nosso rosto, mas vai embora sem fazer nada, né? E aí Pestalozzi diz assim: olha, não basta sentir, tem que tirar esse do coração e colocar nas mãos e agir. Nós precisamos ter atitude. Não basta só pedir ajuda a Deus, vai nos ajudar, mas nós precisamos fazer, porque Deus ajuda o homem pelo homem. Por isso que Jesus dizia: buscai e achareis, bati e abre-se-vos-á. Devemos, portanto, meus amigos, fazer a nossa parte para que Deus de fato possa nos ajudar da forma como puder ao nosso alcance. Jesus, que veio há mais de 2000 anos para nos trazer esse convite de aperfeiçoamento, de aprimoramento, de viagem interna, de amorosidade. Esse Jesus que foi de fato o grande médico das nossas almas, né? O enviado de Deus, esse amigo incondicional dos nossos corações, esse médico que tinha o seu consultório ali a céu aberto e que se envolvia emocionalmente com as nossas situações, com a nossa dor. Esse Jesus que veio nos trazer o seu evangelho de amor, essa diretriz segura para que possamos caminhar de retorno à casa do Pai. Por isso que ele vem nos asseverar: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todo o resto lhe será dado por acréscimo. Que nesse momento, meus queridos amigos, a gente possa estabelecer de fato um novo normal, mas esse novo normal que não está ligado às questões puramente materiais, mas esse novo normal de dizer: eu sou capaz sim de vencer os obstáculos, eu sou capaz sim de vencer as dificuldades, nós somos capazes de dar as mãos, de nos unirmos em prol desse amor que Jesus veio nos convidar há mais de 2000 anos. E isso também vai passar e nós vamos alcançar algo maior, nós vamos alcançar esse reino de Deus a que Jesus tanto nos convidou. Nós iremos alcançar de fato essa felicidade tão almejada, mas que precisamos dar a nossa contribuição, dar o nosso primeiro passo, fazer brilhar a nossa luz diante do mundo. Então que a gente possa sair hoje, né, desse momento de reflexão, imbuídos de um novo sentimento, esse sentimento que deverá ecoar em outros corações, porque também é nosso papel trazer essa sementeira do Mestre a outros corações que de repente não tiveram uma oportunidade de ser semeado. Então a gente precisa levar, a gente fazer com que esses frutos possam se dar, frutos esses que serão exemplificados pela nossa mudança de postura, pela nossa mudança de atitude no nosso dia a dia. Então eu convido todos vocês, primeiro agradecendo, né, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, falando um pouco sobre Jesus, falando um pouco sobre essa necessidade de termos fé de fato, né? De sairmos dessa homem de pouca fé, porque duvidastes, de sair dessa dúvida, de ter essa fé, essa certeza de que tudo passa e que diante de tudo isso existe a amorosidade de um Pai, né, que é justo e misericordioso. Agradecer essa oportunidade de estar aqui junto com vocês e convidar a todos para que a gente possa levar o nosso pensamento ao alto. Agradecer essa oportunidade de estarmos juntos a refletir sobre o seu evangelho, né, sobre a essência do seu pensamento, esse convite de amorosidade, pedindo ao Pai amado para que abençoe a cada um de nós que estamos reunidos, embora virtualmente, né, nós estamos ligados ali pela força do pensamento, que abençoe a cada um de nós, aos nossos familiares, aos nossos amigos, a todas aquelas pessoas que nessa jornada, Pai amado, passam por duras provas, por duras expiações. Abençoa, Pai amado, aquelas pessoas que não estão aqui mais encarnadas e que estão em zonas umbralinas, em zonas abismais, que precisam do teu consolo, de uma fonte, de uma prece para que possa ecoar na acústica de suas almas.
Abençoa, Pai amado, a cada um de nós. Dai-nos a força, a perseverança, a coragem necessária para desenvolver essas potencialidades divinas diante dos obstáculos que se apresentam na nossa vivência diária. Que nós possamos, Pai, de fato perseverar, que a gente possa de fato continuar, Pai amado, e que Jesus possa fazer parte do nosso dia a dia, da nossa jornada, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Muito obrigada por mais uma oportunidade, que os nossos guias, nossos mentores espirituais também possam ser abençoados pelo trabalho magnífico que fazem conosco, diante de tanta amorosidade, que eles possam nos auxiliar nessa jornada também, hoje, amanhã, para tudo sempre.